Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho do gráfico. Antes eu queria mostrar isso aqui para vocês. Antes de falar de gráfico, nós vamos mostrar isso aqui para você. Nós vamos mostrar para você. Que é o seguinte, deixa eu achar aqui. Olha só, depois é bem natural, né? Que depois de um movimento grande e brusco como esse, qual o movimento brusco, Felipe? Cara, primeiro que ele já veio caindo, né? Então ele bateu os 40 mil, 41 mil. Pô, deu uma quedinha. Mas a gente teve 2 dias de muito volume, muita volatilidade, muita queda, seguida de muita alta, né? Na verdade, são 3 dias, né? Você tem esses 3 dias aqui, ó. Deixa eu desenhar um pouquinho melhor aqui, ó. Pô. Você tem essa queda absurda do dia 21 de junho. Aí depois você tem uma queda mais absurda ainda no dia 22 de junho, seguida de uma alta, ou seja, rolou uma rejeição forte. E ontem, na verdade, ontem, ele subiu bastante também. E aí, depois de uma alta, de uma queda brusca, seguida de uma queda brusca e uma alta brusca, a gente tem naturalmente o mercado dando uma segurada. O que não é comum para o Bitcoin. Quando ele pega na volatilidade, ele continua uns dias voláteis, né? E aí a gente vai mostrar aqui que nas últimas 24 horas, né, tivemos entradas em corretoras menos 40%, tá? Saídas das corretoras menos 41% em relação ao dia anterior, né? Então você vê que depois de uma alta volatilidade, a galera vai no embalo, opa, tá caindo, tá subindo. A hora que dá aquela segurada, a turma para um pouquinho. E aí a gente vê aqui 40% de queda na entrada e 41% de queda na saída, né, de bitcoins. Ou seja, a galera deu uma segurada, né? Praticamente metade aí, um pouquinho menos da metade aí de bitcoins, entrando e saindo de bitcoins, a galera deu uma segurada na onda. Então tem que ficar bastante atento nisso, né? Principalmente porque a galera tá aproveitando os momentos de volatilidade, mas quando dá aquela segurada, mínima segurada no preço, a galera já dá aquela mansada, né? O que não é comum para o Bitcoin, que quando começa a subir ou cair, ou seja, quando ele tem uma tendência definida, né, ele é muito volátil, ele é muito forte, não é só volátil, né, ele é forte, ele é robusto na alta, como também é robusto na queda. Então você vê que nesse momento a gente está lateralizado, a turma não sabe se cai, se sobe, tá uma indecisão meio chata, a gente já falou desse quadrante aqui, né, nessa zona de preços aqui, a gente já falou que o Bitcoin vai para cima, vai para baixo, tá ficando aqui entre 30 e 40 mil, né? Um pouquinho, às vezes ele sobe um pouquinho, às vezes ele cai um pouquinho, mas tá aqui. Nesse momento o Bitcoin 33.247, com uma quedinha mínima no dia de hoje, você vê aqui em cima, ó, caindo 1,3%, que não é nada, só que a gente tem uma rejeição, pelo menos até agora, tá? Desse fundinho aqui, da mínima, na verdade, do dia 9 de junho, tá? Eu vou colocar uma linha aqui, depois a gente tira, tá bom? Tentar colocar o mais certinho possível aqui, tá? Então você tem uma rejeição aqui, ó, da abertura desse dia, né, na mínima desse dia, que nesse dia também ele tocou a média de 200 da CME. Nesse momento ele tá abaixo da média de 200 dias, que é a nossa principal referência, é a minha principal referência, e da maioria dos investidores pelo mundo, tá? Então você tem aqui você tá longe da média de 200 dias do mercado spot. E agora começa a ficar complicado, porque lembra quando a gente falou, ó, o Bitcoin ele pode estar perdendo a média de 200 dias do mercado futuro, né? Do futuro da CME, correto? Deixa eu só tirar isso aqui. Pô, pode ser que caia, não sei o quê, a nossa última esperança, o nosso último suspiro e tal, que é essa médiazinha verdinha que vocês estão vendo aqui, que eu meio que tentei sublinhar. E aí o que acontece? Né? Lembra que a gente falou do pullback, né? É isso aqui, né? Ó, ele vem de uma queda, rompe um suporte, no caso a média de 200 dias da CME, faz um fundo, tenta bater de novo, pelo menos até agora não consegue, pelo menos até agora, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, horas, minutos, semanas e tal, pelo menos até agora ele não consegue. Então isso aqui é um padrão baixista que a gente já vem alertando, né? Então veja, você tem um suporte, no caso aqui a média de 200 dias da CME, né? Então lá no mercado futuro é onde a galera grande está operando. Qual que é a diferença, Felipe, do mercado futuro da CME para o mercado spot que nós acostumamos? Binance, Bitcoin Trade, OKX, que mais? Coinbase, Kraken, Bitfinex. Qual que é a diferença, né, do mercado, do preço, do candle, do abertura e fechamento do mercado à vista para o mercado futuro lá da CME? Basicamente são duas diferenças. Primeiro, mercado spot, ele não fecha, tá? Ah, mas a corretora esses dias ficou parada para manutenção, fechou naquela corretora. O pau tá atorando em outras. Então, cara, Binance travou por 1 hora. Beleza, a OKX tá funcionando, a Coinbase tá funcionando, a Bitpreço tá funcionando, tá? Então, essa é a principal característica do mercado spot, né? Mercado à vista. Ele funciona 24/7.
Acordou 3 horas da manhã querendo fazer trade, vai estar lá a corretora disponível, a não ser numa emergência da corretora, não do mercado, daquela específica corretora. Meio-dia, quer operar cripto? Tá lá aberto. No caso do mercado de futuros da CME, tem uma diferencinha aí. São duas diferenças básicas. Primeiro, sábados, domingos e feriados não abre o mercado. Então você já tem uma diferença. Por quê? Porque se o mercado cripto ele é 24 horas funcionando, né? O mercado à vista é 24 horas funcionando, você tem o mercado de futuros que não funciona sábado, domingo e feriado. Então, cara, chegou na sexta-feira, o preço fechou em 30 mil. Aí chegou no sábado, ele foi para 40, no domingo voltou para 30 mil. Opa, tem um preço que se movimentou. Abriu na segunda-feira o futuro da CME, cara, ele pode ter aberto no mesmo dia, mas rolou esse volume para cima, esse volume para baixo, essa volatilidade para cima, essa volatilidade para baixo. Né? Então existe isso. E mesmo nos dias que a CME futura, ela trabalha, né, que ela opera, ela fecha por 1 hora. Então todo dia você tem o mercado spot aberto 24 horas. Os futuros da CME fecha por 1 hora, se eu não me engano, é das 6 às 7 de horário de Brasília. Se eu não me engano, posso estar falando alguma besteira, ou das 7 às 8, ele fecha por 1 hora. E nessa 1 hora a gente tem diferença de preço também. E é por isso, desses fechamentos, essas aberturas, que surgem os gaps, que o pessoal fala muito do gap, né? O gap da CME, né? Então é isso, porque numa sexta-feira ele estava aqui, e aí na segunda-feira ele abriu aqui. Mas durante o sábado e domingo, isso aqui movimentou. Certo? Foi para cima, foi para baixo, não sei o que. Abriu a segunda-feira e ele estava aqui. Por isso que de vez em quando lá você vê esses gaps, assim, nessas diferenças de preço. E aí tem o gap de fuga, gap de exaustão, que a galera sabe pouco e fala muito, né? Mas enfim, isso aí também é outro papo. E aí o que acontece? Os 200 dias da média, as médias de 200 dias dos futuros da CME, que a gente já falou bastante tempo, que são os tubarões estão lá, né? A galera grande está lá. A galera grande não está operando a Binance. Engana-se quem acha que a galera grande põe oferta no book. Tem os caras grandes sim que colocam. Mas o dinheiro grande, ele tá ou via OTCs ou via futuros da CME, tá? Por segurança, por liquidez, por esconder o que tá fazendo, por uma série de coisas. Certo? E aí, então a gente tem essa média de 200 dias dos futuros, né? Você vê que tem uma diferença grande da nossa média de 200 dias do spot para a nossa média dos futuros. E nesse momento que a gente quebrou a média de 200, está tentando romper, pelo menos até agora não conseguiu. Se isso confirmar, a gente pode ter um pullback de baixa aqui, né? Rompendo esse fundo aqui, teria um pullback de baixa aqui. Veja, quem morre de véspera é peru, a gente fala sempre, né? Mas nesse momento, a média de 200 dias não está sendo superada. Então quer dizer que não vai? Cara, não faço ideia. Pode ser que daqui a meia hora a gente encerra o vídeo, o Bitcoin vai 40 mil, ele rompe essa média aqui, come ela com farofa. Vai saber, né? Vai saber. Nesse momento, tá tendo uma dificuldade para romper essa média. Você vê que ela está confluindo com 50% de Fibonacci que a gente pegou daquela alta toda, né? Então, do Corona Crash até o topo histórico. Então, do Corona Crash até o topo histórico, a gente tem essa Fibonacci aqui muito louca. Muito louca. Certo? Então, a gente está confluindo agora 50% de correção, que acabou virando uma zona relevante para o Bitcoin, né? 34.200, 34 mil, 34 mil, quase 35. Então, é uma zona relevante para o Bitcoin. Ontem tentou romper. Então, você vê essa sombra, ó. Deixa eu tentar dar uma aproximada aqui, ó. Você vê essa sombra aqui, sinistra, tá? No dia de ontem. Então, assim, ele acabou, o Bitcoin fechou no 33.700, mas em algum momento ele foi até 34.800, ou seja, ele botou 1.000 doletas e pouco aqui para cima. Mas a turma entendeu que não é por aí, calma, vamos subir, mas vamos subir com parcimônia. Voltou para baixo dessas 50% de FIBO e a média de 200, que nesse momento elas estão confluindo, né? Olha só, 50% de FIBO e a média de 200, elas estão confluindo numa mesma zona de preço. Então, para a gente ter um viés de curtíssimo prazo altista aqui, a gente vai ter que dar uma pegada aqui. Viés de médio prazo, né? De curto prazo. Aqui a gente está falando de curtíssimo, né? Viés de curto prazo para médio, a gente tem uma tentativa de reversão, né? O que é uma tentativa de reversão? Você vê que os topos eles estão menores e os fundos estão maiores. Então, ó, topo, fundo. Topo, fundo. Tá? Então você vê aqui que os topos estão menores e os fundos maiores, né? Os fundos. E aí você tem aqui mais uma tentativa de topo, um fundo não maior, mas um fundinho aqui bem parecido. E aí você tem mais uma tentativa de topo e um fundo um pouquinho menor aqui, tá? Então, nesse momento, o que a gente nota aqui? No curtíssimo prazo,
A gente tá até indo bem, né? Curtíssimo prazo, né? Essa última semana, os últimos 3 dias, tá indo bem. Ele bateu um fundo, rejeitou o fundo, tá subindo, né? Parou na média de 200, mas era 20% mais barato ontem, anteontem. Agora deu uma melhoradinha. Só que no médio prazo aqui, de curto para médio prazo, a gente tá tendo uma quedinha aqui no Bitcoin, né? E agora tá lateralizando. A tendência precisa se definir. Essa é a grande realidade. Porque o que acontece? Agora, e a gente já vem falando isso há um mês, né? Qualquer coisa que aconteça dentro desse quadrante aqui é ruído. Enquanto ele não decidir se vai romper esse quadrante para cima, para baixo, ou até mesmo se vai ficar aqui para sempre nessa punheta aqui, tudo que acontecer aqui, Richard Branco mandou 5. Obrigado, velho. Muito obrigado. Show de bola. O que acontece? A gente tem ruídos. Então, se você traçar uma linha aqui média, seria mais ou menos isso aqui, né? Sei lá, mais ou menos isso aqui. Né? Que seria mais ou menos 35, é isso? Isso aí, 35. Então, cara, ele tenta bater 41 numa máxima aqui, ele tenta bater 29 qualquer coisa numa mínima aqui, mas se você for parar para ver, o preço tá aqui, ó. Tá nessa média, né? Ontem a gente fez uma live com o Marcelo, ele falou exatamente isso. Cara, se o cara dormiu no fechamento do dia 20, acordou no fechamento do dia 23, ele tá no mesmo preço. Mas olha quanta loucura aconteceu. Esse dia aqui caiu 11%. No outro dia, chegou a cair, mais quase 10%. Então, assim, se você for parar para ver, nos 2 dias aqui, no dia 21 e no dia 22, a gente teve uma queda de 20%. Sacou? A gente saiu de 35,5, foi para 28,900. Que absurdo, né? Que queda absurda. Que loucura, que emoção, que doideira. 2 dias depois a gente voltou pro patamar que a gente estava, olha só. Ó, a mínima aqui do dia 20 e a máxima aqui do dia 22. Tem praticamente o mesmo valor. Então o cara que dormiu, ficou 2 dias em Nárnia. Eu vou embarcar para Nárnia. Foi embora. Entrou no armário e foi para Nárnia. Voltou 2 dias depois, ele tá no mesmo preço. Ele não sofreu o que a gente sofreu aqui. Então é bastante que a gente fala sobre o ruído, né? Então dentro desses 30 mil, 40 mil, veja, desde que ele não faça um movimento muito mais brusco, ao ponto de, cara, deixar muito para trás, né, ou muito para cima, cara, a gente tá numa zona de preços que não tem muito, tudo aqui é ruído. Aí vai ter o carinha que acha que aqui é compra, vai ter o carinha que acha que aqui é compra, ou que aqui é venda, ou que aqui é venda. Sempre vai ter o carinha que vai achar. No final das contas, aqui, tudo para cima ou para baixo aqui é ruído, dentro desse caixote aqui. Né? Quem entendeu isso aqui, cara, tá tranquilo, tá dormindo tranquilo. Por quê? Porque sabe que enquanto o bichão não se decidir se vai para cima ou para baixo, não é nem compra nem venda. Agora, é claro que você pode especular nesse curtíssimo prazo, claro que pode. Sabe o que tá fazendo? Porra, viu aqui que reverteu o volume, né? Volume de queda veio rasgando. Opa, reverteu o volume, rejeição. Bateu aqui, é compra. Cara, vai ter gente que vai especular dessa forma. Não sou eu, né? Eu não tô de olho no troquinho, eu tô de olho na tendência, porque é a tendência que vai me dar dinheiro. Não é o troquinho, não é acertar o olho do mosquito aqui com o estilingue e acertar o olho do mosquito aqui com o estilingue. Não é essa a minha pretensão. Dá para fazer? Dá. Só que qual que é a chance aqui de você arriscar e tomar uma ré? Eu vou entrar aqui porque eu tô achando que reverteu. E se não reverte, o negócio vai caindo até 20. Você entrou em 30, caiu para 20, você perdeu, porra, 30% do patrimônio. E aí? Como é que faz? Ou aqui não, cara, aqui é venda porque não sei o quê, pô, aqui bateu o topo porque não sei o que, cara, e se ele sobe? A gente não sabe. Uma hora vai romper. Vai que rompe na hora que você tá entrando na genética da operação aí, né? Complicado, né? Complicado. Muita gente tá falando de um oco, né? De um possível oco aqui. Não é uma coisa que eu fique muito de olho, né? A gente tá falando disso aqui, né? Como se fosse um oco. Não é uma coisa que eu fico muito de olho, mas tá aí, né? Tá aí. Se tá na internet é verdade. O que eu tô mais de olho agora é reversão dessa média e continuidade ou descontinuidade da tendência, né? Nesse momento, cara, tá aqui. Tá no 0 a 0. Quem comprou em 35 viu ir para 40 e viu caiu para 30, tá na média do preço, né? Então é mais ou menos por aí. E aí rola umas volatilidades muito loucas, né? Vou botar aqui o volume, só pra gente ver aqui. Vou botar um volume aqui. Tivemos um volume absurdo naquela quarta-feira, muito louca, que caiu aqui para os 30 mil dólares, né? Que ele saiu de 40 para 30. Volatilidade muito louca aqui. Os dias que deram sequência também subiram bem, né? A volatilidade, aqui o volume. No dia de hoje, na verdade ontem, né? Ontem, anteontem, quando a gente teve essa queda mais acentuada aqui, ó.
A gente teve esses 2 dias de volume aqui, bastante fortes, acima da média, né? E agora, como a gente mostrou, pô, o volume das corretoras caiu, papapá, 40%, não tá entrando mais gente, não tá saindo mais Bitcoin, não tá entrando mais Bitcoin. A gente vê, ó, que pelo menos hoje, né, a gente tá em 12 horas o candle aí, então ainda tem muita coisa. Você vê que ele subiu um pouquinho da média, né, de volume que a gente tava tendo, agora tá bem abaixo, mas tem que o dia acabar, né? Mas mesmo assim tá bem abaixo, ou seja, se não entrar volume de compra, volume de venda, a gente pode ter um dia de volume na média que a gente tá tendo, ou até mesmo abaixo da média aqui, né? Então você vê que os dias de volume, o preço movimenta muito, né? Ou seria o contrário? O dia que o preço movimenta muito, a galera mete volume. Também não sei, né? É a história a padaria vende bem porque que tem pãozinho quente, ou ela tem pãozinho quente toda hora porque vende bem, né? Não sei. São as profecias autorrealizáveis, né? É isso aí. Então é isso, turma. Nesse momento aqui, deixa eu tirar o volume aqui. Nesse momento, abaixo da média de 200, né? Então você tem abaixo da média de 200 spot, abaixo da média de 200 futuros. Obviamente, média de 21 tá para baixo, claro, tá? Média de 50 dias também tá para baixo. Então, nesse momento, a gente tem o Bitcoin abaixo das principais médias, né? 200, 21 e 50, e 200 é CME e mercado spot. Tá? Vamos ver qual que vai ser o lance aqui. Se ele vai romper essa média para cima, que seria bem importante, ou se não, tá? Importante você não fazer nenhum movimento precipitado, deixar a parada acontecer. Então, veja, perdemos a média de 200 da CME. Aqui já tinha perdido, olha só, aqui já tinha perdido. Quem foi afoito, tomou ré, porque bateu aqui, fez um pin-bar bonito, subiu de 30 para 40. Aqui, cara, a gente vai começar a confirmação a partir de hoje. Por quê? Porque no dia 21 a gente sai da média, no dia 22 a gente cai muito, tem uma rejeição, no dia 23 a gente tenta romper essa média, mas não volta, né? Dá para ver aqui, né? A gente tenta romper essa média aqui, não consegue, volta. E o dia de hoje está tendo um pin-bar aqui, nesse último fundo aqui, bem parecido, né? Você vê que é uma vela bem parecida, né? Então o que é o pin-bar? Uma barra alfinete. Ela é uma rejeição de alguma coisa, para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, ela é uma rejeição de queda. Vamos ver, isso aqui é um pin-bar, né? Que tem uma sombra aqui, não sei se daria para considerar um pin-bar. Acho que talvez dê para considerar, né? Então você vê um corpo pequeno, com uma sombra muito grande, né? Então é quase um alfinete, né? É o pin-bar. Certo? E agora a gente vai ter essa confirmação, porque já seria o 4º dia na tentativa de não estar acima da média de 200 dias do futuro, tá? Da CME.